Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Tribunal fixa a pena de 25 anos a homem condenado por feminicídio no oeste de Santa Catarina. Mais informações com a repórter Gabriela Halpin. A segunda Câmara Criminal do TJ fixou em 25 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime inicialmente fechado a pena de um homem condenado por homicídio triplamente qualificado, caracterizado como feminicídio em virtude de ter ocorrido em razão do gênero da vítima. O homem foi acusado pelo Ministério Público de ter assassinado a ex-companheira com inúmeros golpes de faca, desferidos diante dos filhos do casal. Os autos dão conta que em março de 2016, a mulher denunciou o réu por crime sexual praticado contra sua filha. Desde então, ela passou a sofrer ameaças de morte formuladas pelo companheiro e, por esse motivo, o relacionamento teve fim. A Justiça ainda decretou o afastamento do acusado do lar e o proibiu de tentar qualquer contato, inicialmente por 60 dias. O homem, entretanto, ignorou o decreto para, no dia 7 de abril, dirigir-se até sua antiga residência e lá cometer o crime. O homicídio, no entendimento dos jurados, foi cometido por motivo torpe, de emboscada e pela condição do sexo feminino da vítima. Em sua defesa, o réu alegou que se embriagou antes da execução. O ato merece maior reprovabilidade, uma vez que o réu golpeou a vítima várias vezes, destacou o desembargador Getúlio Corrêa, relator da matéria. A Câmara, em decisão unânime, com base nos termos de recente decisão proferida pelo STF, determinou ao juízo de ordem que adote as providências necessárias para o início imediato do cumprimento da pena. Banco que protestou cliente com dinheiro na conta agora terá que suportar indenização. Mais informações com o repórter Diego Souza. A 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$10 mil, em favor de correntista que teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes por solicitação do próprio banco, muito embora possuísse saldo suficiente em sua conta para honrar saque realizado posteriormente. Nos autos, a mulher relatou que se dirigiu à agência para abrir uma conta poupança, mas sem ser informada, lhe foi disponibilizada uma conta corrente vinculada a uma aplicação. Com isso, o dinheiro depositado foi desviado de sua conta para aplicação sem sua cientificação ou anuência, de modo que, efetuado o saque de R$70, o saldo ficou negativo e gerou o débito ao final protestado. O desembargador Jairo Fernandes Gonçalves, relator da matéria, considerou que a conta corrente não poderia ter entrado no negativo, porque o saldo positivo na aplicação era suficiente para cobrir o saque. A decisão foi unânime. A Academia Judicial decidiu prorrogar as inscrições para 2 cursos que estão previstos para iniciar neste final de mês. O primeiro deles se trata do curso de Procedimentos em Unidades Judiciais Criminais e de Execução Penal, segunda edição, que será realizado no ambiente virtual de aprendizagem da Academia Judicial de 26 de junho a 6 de agosto, com inscrições abertas a todos os servidores interessados. Já o curso intermediário de Excel 2010 e também em segunda edição, que acontecerá nos dias 27 e 29 de junho e 4 e 6 de julho, na Academia Judicial, permanece com inscrições abertas a servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina, lotados na Secretaria do Tribunal de Justiça e nas comarcas da capital, São José, Palhoça, Biguaçu e Santo Amaro da Imperatriz. As inscrições para ambos os cursos podem ser efetuados até o dia 21 de junho na página eletrônica da Academia Judicial.
Policiais condenados por lesões, disparo de arma e abuso de autoridade em Biguaçu. Detalhes com a repórter Gabriela Halpe. O juiz Yannick Calbet, titular da Vara Criminal da Comarca de Biguaçu, condenou 2 policiais civis pelos crimes de abuso de autoridade, disparo de arma de fogo e lesões corporais graves. Os réus foram acusados de agredir e ameaçar uma família daquela cidade na Grande Florianópolis. Uma das vítimas chegou a ser baleada. Cada réu foi condenado a penas de prisão, detenção e reclusão que chegam a 5 anos e 4 meses, em regime semiaberto, além da perda da função pública. O caso ocorreu em novembro do ano passado, no momento em que as vítimas fechavam o estabelecimento comercial da família, que explorava um serviço de guincho às margens da BR-101. Por volta das 10 da noite, um dos policiais urinava na frente da empresa, como mostraram imagens da câmera de segurança. Houve uma discussão e, de acordo com a família, os 2 policiais que tinham voltado para um carro saíram do veículo e atiraram contra o portão e a fachada do local. A família contou que correu para dentro da casa, nos fundos do guincho, quando então os 2 policiais tentaram invadir a residência. As vítimas chegaram a pensar que se tratava de um assalto e ofereceram dinheiro e carro para os 2 irem embora. Entretanto, eles se identificaram como policiais. Os policiais estavam lotados na primeira delegacia de São José e na divisão de investigação criminal de São José. A família afirma ter sido vítima de tortura por parte deles. O magistrado concedeu aos réus o direito de apelar em liberdade. Eles, porém, estão proibidos de se aproximar ou entrar em contato com as vítimas por qualquer meio. Cooperativa médica condenada por negar sem motivo exame de ordem genética a irmãos. Mais informações com o repórter Diego Souza. A 4ª Câmara do Tribunal de Justiça manteve decisão da comarca de Jaraguá do Sul, que condenou cooperativa médica a custear exames de diagnóstico para irmãos com suspeita de atrofia espinhal, após uma de suas irmãs apresentar alteração genética de microduplicação de cromossomo. Com o intuito de verificar se os irmãos também possuíam tal alteração genética, o médico especialista recomendou a realização de exame específico, o qual foi negado pelo plano de saúde sob a alegação de inexistência de cobertura pela agência reguladora em vigor. Diante da recusa, os autores tiveram que arcar por conta própria com as despesas dos exames, no valor de R$ 3.800 cada. O desembargador Joel Figueira Júnior, relator da matéria, considerou injustificada a alegação da ré de inexistência de cobertura ao exame solicitado. Isso porque consta em rol de procedimentos da Agência de Saúde Suplementar a análise molecular do DNA, como cobertura obrigatória quando solicitada por geneticista clínico, em casos em que o paciente apresenta sinais clínicos indicativos de doença atual ou histórico familiar, entre outros critérios. Além disso, segundo o relator, não há no contrato firmado entre as partes cláusula expressa que exclua o procedimento médico indicado aos autores. A decisão foi unânime. A Academia Judicial, em parceria com a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, promoverá mais um encontro do curso introdutório sobre gestão judiciária para desembargadores e juízes de 2º grau. A palestra será realizada na próxima segunda-feira, dia 19, pela manhã, e será ministrada pelo advogado Ademir Milton Piccoli, consultor e executivo de tecnologia com experiência de mais de 8 anos como CEO e diretor da maior empresa de tecnologia da informação do Rio Grande do Sul. Ele vai abordar o impacto da tecnologia na vida das pessoas, além de possuir especializações na área de administração em diferentes instituições de ensino do Brasil e do exterior. O palestrante atuou num programa de virtualização do poder judiciário do estado do Rio Grande do Sul. No quadro Entrevista, o jornalista Diego Souza conversa sobre uso capião familiar e conjugal com o advogado Douglas Philips Freitas. Acompanhe a seguir um trecho da entrevista. Douglas, eu abro essa entrevista te perguntando uma definição de uso capião que muita gente ainda faz confusão, né? Na verdade é uso capião, assim, uma questão bem simplista, mas para ficar bem fácil o entendimento, uso capião é quando tu tens a posse de algum bem que teoricamente não está
na propriedade sua, o nome não está lá o seu, mas você age como se fosse dono dele. Então, depois de um certo tempo, este bem acaba sendo, pela lei, seu. É o sujeito que mora num terreno por 15, 20 anos, nunca escriturou no nome dele, a lei dá o direito de se tornar dele. A uso capião tem até umas situações interessantes que permite que tu possa até ter invadido esse terreno. Se o proprietário não falar nada por 10, 15 anos, a lei presume que o proprietário abandonou, então se tornou teu. O que nós estamos falando hoje, que é essa uso capião conjugal e familiar, é muito parecido com isso. A diferença é que agora tu vai pegar para si a metade que era do teu marido ou da tua esposa, ou companheiro, dependendo da situação jurídica de vocês. E de onde surgiu o artigo que trata do uso capião conjugal? Nós tivemos uma alteração no Código Civil. O Código Civil tem vários artigos que tratam sobre o uso capião, e o artigo 1240 do Código Civil, ele fala sobre essa uso capião prevista no Estatuto da Cidade, que é o uso capião constitucional ou cidadã, que são imóveis de até 250 metros quadrados na área urbana, 50 hectares na área rural. E a lei da Minha Casa Minha Vida, na calada da noite, por assim dizer, incluiu um artigo no Código Civil, que é o 1240-A, trazendo uma nova modalidade de uso capião, muito parecida com aquela do Estatuto da Cidade e constitucional, só que agora para os cônjuges e companheiros. E a questão do divórcio, existe algum prazo para divórcio quando está em trâmite essa questão do uso capião? Teoricamente, nós não temos um prazo para fazermos o nosso divórcio ou entrar com uma dissolução de união estável. Na verdade, a legislação ela não prevê expressamente este prazo. Nós sabemos que nós temos alguns prazos para regularizar certas situações. Por exemplo, se eu quiser cobrar uma dívida, eu tenho um prazo de até 5 anos. Se eu quiser buscar um dano moral, meu prazo é de só 3 anos. As usucapiões, elas criam prazos para que, se o outro não fizer nada, aquele que não fez nada vai perder o seu direito. Então, por exemplo, se eu não fizer um divórcio no prazo de 15 anos e eu quiser agora partilhar os bens, eu posso perder este bem, pela usucapião, naquelas modalidades mais tradicionais. Nesta modalidade agora, da usucapião conjugal ou familiar, o prazo é só de 2 anos. Então, se eu não ingressar hoje com uma ação de divórcio ou de solução de união estável em até 2 anos, eu estou na iminência de perder metade do meu patrimônio. E como fica para quem está perdendo no patrimônio? Tem muito que argumentar num processo, quem está perdendo o patrimônio porque saiu de casa, porque trocou de esposa. Como é para recorrer dessas decisões? É complicado? Quando tu lê o artigo, lá diz a pessoa que abandonou o lar. A primeira impressão é que nós estamos falando de um cônjuge culpado, né? A pessoa que traiu, a pessoa que... aquele conceito clássico de abandono de lar. Mas não é isso que a lei quer dizer. Aquele abandono de lar que a lei está dizendo, por se tratar de uma matéria de uso capião, nós estamos falando do abandono da coisa, do lar conjugal, certo? A pessoa que saiu de casa, foi para a Bahia, foi para qualquer outro lugar, não importa se ele era culpado ou inocente, isso não se discute num direito moderno, mais quem é culpado pelo fim da separação, mas o fato é que ele abandonou o lar, ele saiu e não está mais pagando IPTU, não está partilhando este bem, ou seja, ele largou de mão aquele bem. Consequentemente, o outro vai poder, nesta modalidade de usucapião, lá no divórcio ou na dissolução de união estável, requerer 100% do bem para si, quando ele só tinha direito de 50%. Então, dá para fazer alguma coisa? Dá. Entrar com a ação antes do prazo de 2 anos. Ou algumas outras situações que podemos fazer também. Então, é importante ficar de atento aos prazos. O principal é o prazo. Teoricamente, nós podemos, por exemplo, a pessoa que saiu de casa e não quer entrar com a ação, às vezes por motivo religioso, seja qual for, nesse prazo de 2 anos, pelo menos continue pagando IPTU junto com o ex-cônjuge, ingressa com uma ação, por exemplo, para cobrar aluguel, ingressa com uma ação de alimentos e diga que aquele bem eu não vou cobrar aluguel porque está sendo utilizado para os filhos, então tu vai autorizar a utilização, ou seja, o importante é não abandonar o bem, fazer de conta que ele não existe. Este é o grande motivo da lei. Se a pessoa se separar e por mais de 2 anos fazer de conta que o bem não existe, quando ele quiser a sua metade, ele vai perder. E faz diferença se a mulher, no caso, que está solicitando o usucapião do imóvel, se ela tem outros bens, outras casas, outros imóveis, isso faz diferença no processo? Faz toda a diferença.
Porque esta modalidade de usucapião, ela tem algumas regras bem específicas. A primeira é que o imóvel não pode ser maior do que 250 metros quadrados. A segunda regra é que não pode ter outros bens, aquele casal. Tem que ser o único bem, onde eles vão dividir. E a terceira regra é que aquele bem, por causa do regime de bens, tem que ser metade de cada um. Vamos imaginar uma pessoa que é casada na separação de bens. Teoricamente, aquele apartamento, ele não tem metade. Ele é inteiro só do outro. Então eu não posso usar essa modalidade de usucapião, porque eu não tenho metade neste bem. Aí eu vou ter que utilizar as outras modalidades, aquelas de 10, 15 anos. Então, para eu usar essa modalidade de usucapião conjugal, que é só de 2 anos, metade do bem tem que ser meu pelo regime patrimonial, porque eu só vou usucapir a outra metade. A íntegra da entrevista pode ser acessada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.